Sou uma formiga, quer dizer, pelo que ando comendo de doce ultimamente, devo ser um formigueiro inteiro. Ah, que coisa de gente assim, hein? Preciso de ajuda. Isso daí é a Luana. Olha, as formigas, se a gente for olhar na natureza, elas são bem interessantes, né? São animais que não param nunca e estão sempre trabalhando, né? De pouquinho em pouquinho. Mas, mas enfim, vamos lá, pensando no doce. Sempre tende a achar que o doce é um sinal de que a gente, daqui a pouco a nossa alimentação ela não está nutrindo o nosso corpo da forma como poderia nutrir, né? Tem uma grande associação e a gente consegue perceber isso, inclusive, na gente, se a gente parar um pouquinho após as refeições e perceber que normalmente quando a nossa alimentação, a nossa refeição, ela nos nutriu bastante, a gente não tem necessidade por doce. A necessidade por doce, ela vem por vários motivos, né? Vamos pensar, por exemplo, se a gente durante a semana, se a gente almoça num restaurante, eu vou falar porque eu percebi isso olhando assim para trás, né? No meu histórico. Um dos fatores que contribui é o hábito, da gente ter o hábito de achar que depois da refeição a gente precisa comer um doce, e isso se constrói talvez na infância, porque tem aquela questão toda de que, se tu comer tudo, tu vai ganhar a sobremesa. Ou se tu comer tudo, eu vou te dar um copo de refri. Aí já constrói uma crença na nossa cabeça, né? Tem a questão também, por exemplo, quando a gente trabalha fora, quando a gente trabalha em escritórios, ou enfim, a gente almoça com colegas, por exemplo. E a gente vai no restaurante, o restaurante tem uma comida muito boa, mas também tem a ilha de sobremesas. E a gente também tende a achar, né, que tipo, tô pagando, vou comprar, vou comer, mas eu vou comer o que tem de direito. Então eu vou na ilha de sobremesas também ver o que tem e vou pegar um pratinho. Tem a questão também da gente achar que o doce é a nossa bonificação, né? Ou punição. Nossa, o dia hoje foi muito bom, vamos comer alguma coisa, vamos pedir alguma coisa, né, para trazer em casa e precisa ter uma sobremesa junto, ou nossa, o dia hoje foi muito estressante, eu preciso passar na seção de doces e comprar uma barra de chocolate. Então, às vezes, ela não está só ligada ao que a gente vem fazendo em relação à nossa alimentação, ela vem muito mais ligada, essa recompensa do doce, ela vem muito mais ligada a questões emocionais, né? A padrões que a gente tem na nossa vida. E que não é culpa nossa, muitas vezes, é simplesmente algo que a gente faz e a gente não está percebendo. Ou algo que, quando a gente era criança, já foi imputado na nossa mente. Talvez seja um passo antes da decisão de comer ou não comer, né? Ressignificar aquele momento, né? Aquela experiência e aquela oportunidade, né? Assim como tu bem falou, a questão de bonificação através de um ato que a criança ou adulto julgue que seja importante para o outro, no qual prometeu aquilo, né? Vai fazer com que o alimento em si seja só a ponta final, né, de todo esse sistema, de toda dessa arquitetura que foi construída por trás dessa ponta final, que então é o doce, que é o XYZ, né, que foi prometido, né? Porque talvez não prometer, né, lá na infância, se tu comer tudo, eu vou te dar um copo d'água. Ou se tu comer tudo, eu vou te dar um copo de chá. Ou se tu comer tudo, tal coisa, né? E por que também essa recompensa? Vou te dar uma fruta. E por que também essa recompensa, né? Se a gente for pensar que tenhamos essa inteligência, né? De saber exatamente quando a gente está satisfeito ou não, né? Desde que façamos isso daí de uma forma consciente, presente e não atabalhoada, e não com pressa, e não sem estar vivendo aquele momento de fé e fato, né? Exato. E o doce é uma coisa bem complicada se a gente for parar para pensar. Eu acho que de tudo, sim, vamos falar bem a verdade, né? Eu acho sim que é a parte assim que demanda mais comprometimento da nossa parte em relação ao propósito que a gente tem. Porque se a gente vai visitar um amigo, o que vai ter? Normalmente vai ter um doce para comer. Se a gente vai visitar a avó, tem um doce. Se a gente vai numa festa de aniversário, qual é o ápice, né? Isso tu gosta sempre de falar, né, Felipe? Mas é verdade, né? O que é o ápice do momento? É a torta. Se a gente vai numa festa de casamento, o que é o ápice? É a torta, é a sobremesa. São os docinhos na festa. Então, a gente vive numa sociedade hoje que tem isso por padrão, independente da cultura, né? Eu não diga que, nunca mais vai comer doce,
Se alguém nos pergunta, vocês comem doce? A gente come, mas eu acho que a gente come de uma forma... não sabendo que isso não está sendo uma bonificação para a gente. A gente está comendo porque a gente julga que no momento tá ok comer. Mas... E esses momentos são bem menos frequentes justamente porque eles perderam a força, né? Exato. Perderam, talvez, toda aquela história que contávamos para nós mesmos, né? Que bonificação ou tristeza, ou para amenizar a tristeza, ou para recompensar alguma coisa, né? Exato. Então, esse sistema de crença e de significado em relação a determinadas coisas fez com que tirássemos, né, esse grau de importância, e retirando esse grau de importância e esse significado, né, que tinha o alimento, fez também com que ele perdesse o poder, né, e fez com que ele habitasse cada vez menos no nosso consciente e no nosso inconsciente, né, onde a gente consegue agregar e quem sabe transferir esses sentimentos e essas possibilidades para outros que também, além de criar toda essa ambiência, essa atmosfera, faz com que tenhamos recompensa a médio e longo prazo, né? Não apenas aquela recompensa imediata, né? Que é através da ingestão desses alimentos talvez não tão legais, né? Pra gente a médio e longo prazo, né? Só a curto prazo, né? Exato, exatamente. E tem toda aquela questão também de que quando a gente come um doce, normalmente o que a gente come após nunca vai ser tão doce quanto. E a gente já vai estar com o nosso paladar viciado, né? Porque é rápido. Mas o que a gente consegue, assim, talvez colocar em prática é ter em mente de que o nosso paladar, ele altera. A gente só precisa ter um pouquinho de paciência, né? O nosso paladar, ele altera. A forma como a gente interpreta o doce altera conforme a gente for diminuindo a ingestão de doces. Então, várias pessoas, inclusive, quando começam o reset, elas terminam dizendo que eu comi de novo algo que eu costumava comer lá antes de começar o reset e eu achei muito doce, eu não consegui terminar. E antes eu comia aquilo fácil. E, além disso, a gente também consegue abrir espaço no nosso paladar para novos alimentos, né? Uma fruta, ela se torna muito mais saborosa. Algum outro alimento que não tenha uma carga de açúcar tão grande ou que nem tenha uma carga de açúcar e às vezes pode ser considerado uma sobremesa, ela se torna muito mais saborosa, ela se torna algo que a gente realmente come com prazer, porque a gente está não só alterando a nossa percepção emocional e mental em relação àquele alimento, mas também porque o nosso paladar alterou. A química toda vai sendo transformada, né? E através disso eu acho que a Luana, né, ela pode, de repente, pensar em tranquilizar a mente dela, né? Criar alguns significados diferenciados para aquilo que ela julga como recompensa. E talvez até se ela uma ideia, não sei o que tu acha, Cláudio, mas de passar no mercado e pensar assim, hoje eu aproveitei tanto meu dia, sei lá, eu trabalhei tão bem, eu estudei tão bem, eu tive um momento tão legal com a minha família, que eu vou passar no mercado e vou poder escolher 2 frutas que eu mais adoro lá. Sei lá, algo assim nesse sentido, e começar, talvez no primeiro momento, talvez tu ouvindo isso agora, né, pode parecer maluco, mas talvez na segunda vez não seja tão maluco, talvez na terceira menos ainda, talvez na quarta comece a fazer um pouquinho de sentido, talvez na quinta vai fazer mais sentido ainda, e assim por diante, quando vê, tu vai pensar, é verdade. Isso fez com que eu tirasse o poder que eu mesmo dei para aquele determinado tipo de alimento, e agora eu estou tirando esse poder dele e estou transferindo para outro que, além de me causar sensações de prazer e de bem-estar que eu buscava naquele outro alimento, ele está me fazendo bem não só agora, está me fazendo bem no curto, no médio e no longo prazo. E aí tudo começa a ficar diferente. Com certeza. Até lá no site, né, no claudiachaves.com, a gente tem várias receitas que são doces também, né? E nesse momento que vem essa necessidade por doce, é interessante a gente ter a nossa casa preparada, não só a nossa casa corporal, mas também a nossa casa física, né? A nossa cozinha.
E pensando dessa forma, lá no site tem algumas receitas que a gente pode já ter prontas em casa para quando esse momento vem, que são receitas que elas vão dar aquela sensação, né, que a gente busca do doce, mas que vão ser fontes de doces mais naturais, né, que envolvam frutas, e nada de errado com o chocolate, principalmente chocolate sem leite, né, vamos e convenhamos. Nada de errado com o chocolate, a questão só é que quando a gente coloca ele, mistura ele como um ingrediente na receita, ele vai entrar de uma forma mais sutil no nosso corpo do que simplesmente a gente comer o chocolate puro e se entupir de chocolate, né? E, claro, quando vem aquela necessidade de chocolate, uma das coisas que eu já ouvi muito disso é de, então toma um copo d'água. Às vezes isso só dá um efeito rebote, porque o copo d'água ele não necessariamente vai satisfazer aquela necessidade de doce que tu tem. Isso é algo de equilíbrio, né? De equilibrar a nossa alimentação para que esse momento de necessidade por doce diminua cada vez mais, através de bons alimentos. Conforme a gente se torna saciado em relação às nossas refeições, a gente diminui essa necessidade por doce. Isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente, levar em consideração. Mas que quando esse momento por doce vem, a gente possa ter a nossa casa preparada para isso, né? Para que a gente já consiga ter algo em mãos. E uma receitinha bem básica que dá para falar até agora é de ter tâmaras, que normalmente a gente consegue comprar em lojas naturais, né, a granel, e colocar dentro um pouquinho de pasta de amendoim. É uma forma integral para o nosso corpo, né? De suprir essa necessidade por doce e que também ajuda no nosso paladar. Show de bola, Cláudia. É isso aí. Partindo para a próxima,